Em 1998 foi preso em São Paulo Francisco de Assis Pereira, o homem que estuprou e matou pelo menos 6 mulheres e tentou assassinar outras 9. Seus crimes ocorreram no Parque do Estado, situado na região sul da capital do estado de São Paulo. Francisco ficou conhecido como o maníaco do parque. Em 2008, descobriu-se que Josef Fritzl, o monstro da Alemanha, praticava incesto com a sua filha Elizabeth desde que tinha 11 anos de idade, em 1977. Em 24 de agosto de 1984, ele a aprisionou no porão de sua casa e lá a prendeu até abril de 2008. Das relações incestuosas nasceram 7 filhos, um dos quais morreu logo após nascer, tendo Josef incinerado o seu corpo, jogando no sistema de calefação da casa. Na última sexta-feira, um homem de 20 anos matou 26 pessoas, incluindo 20 crianças. Conseguiu entrar na escola Sandy Hook, em Newton, uma cidade de 27 mil habitantes, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe o que levou o atirador a entrar na escola armado e atirar em alunos e professores. Como alguém pode praticar ações como estas? É um fato que, desses 3 casos extremos, é muito provável, ou pelo menos 2 deles, que tiveram as suas infâncias tenebrosas. Violência, abandono dos pais, sofreram física e psicologicamente. A maioria vai dizer: eu jamais faria isso. Mas e se você e se eu tivéssemos crescido em lares como eles? Será que nós seríamos tão bons assim? Eu sou melhor porque eu não fiz isso? Esses casos são extremos, mas e os políticos corruptos, que já não são tão extremos? Os adúlteros, que não são tão extremos? Os ladrões? Vai abrindo o leque. E os mentirosos? Eu e você. E os maledicentes? Eu e você. E os pecadores? Quando vemos o potencial do pecado que temos, podemos entender um pouco mais da ira de Deus contra o pecado. Porque se essa moça se indignou, e o Deus criador dessas crianças? A palavra fala que ele se ira, e ele tem ira contra o pecado. E se nós queremos justiça, e o Deus da justiça, que é justiça? Mas ao mesmo tempo, e o Deus que é misericórdia e graça? E que se houver arrependimento deles, pode haver perdão? E se eu e você, que não somos tão ruins assim, e não somos tão maus, se nós não nos arrependermos e crermos no que Cristo fez por nós, oferecendo a sua graça e a misericórdia, nós estamos separados desse Deus, porque nós somos muito bons para nos arrependermos dos nossos pecados, que não são tão graves quanto esses. Esse é o parâmetro que eu e você temos, seres humanos, de taxar. É claro que as consequências são diferentes, mas eu e você sempre nos consideramos melhores. E a palavra de Deus vai dizer que isso não é verdade. Alguns vão dizer: lá vem os crentes falando de pecado e de Jesus, que toda a causa da maldade no mundo chama-se pecado. E para estes a palavra diz: olhe para essa humanidade sem Cristo, onde ela chegou. Por quê? Por causa do pecado, por causa do meu e do seu pecado. É de hoje essa maldade?
Eu conversava com meu pai hoje, ele falou assim, parece que está ficando pior, e antes não tinha tanta maldade, antes não se evidenciava tanto. Mas a palavra vai dizer em Gênesis capítulo 6, os textos eu vou mostrar, versículo 5, em um momento há muitos anos, há séculos atrás, onde o Senhor Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Naquele momento, Deus resolve destruir aquela maldade e extirpar o mal da face da terra, da humanidade de então. Mas ele acha graça em uma família e não faz. Qual que é a diferença desse relato para o relato de hoje? Nenhum. O homem não piorou. O homem é pecador, separado de Deus. O que pode aprimorar a minha e a sua capacidade de pecado é o meio que nós vivemos. Mas não dá nem para nós nos basearmos nisso, porque há pessoas que nascem em famílias muito bem educadas, com valores morais muito corretos, éticas, e que são totalmente depravadas nos seus atos. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. E aí nós vamos tratar disso, o triste retrato da humanidade. Nós chegamos hoje na descrição mais exata de quem nós somos diante de Deus. É um retrato duro para mostrar que eu e você não somos boas pessoas. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 20. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam com suas línguas. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas são cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que nós estamos vendo? Paulo, capítulos 1 e 2. Capítulo 1 falou de nós. Eu e você somos gentios. Para os judeus, somos pagãos. Capítulo 2, e ele mostra que nós temos a natureza que mostra quem Deus é. Nós temos uma consciência de certo e errado em nós, colocada por esse Deus. E que só isso deveria nos apontar para Deus, mas nós não queremos, nós não buscamos a Deus, nós não queremos nada com Ele. Então vêm os judeus e vibram com isso e falam, é verdade, Paulo, esses pagãos. E aí Paulo vai falar, mas você é igualzinho. E você é pior, porque você tem a lei e não obedece. Diz que obedece, mas não obedece. Então ele resume e vai dizer que eu e você, nós, ele como um judeu, como um dos chefes, como um dos principais, vai dizer, nós somos pecadores. E de maneira muito clara, nós vimos no texto. Martin Lloyd-Jones diz, Paulo estivera provando que havia vantagem em ser o povo de Deus. Lembra que o judeu, mas então não há vantagem nenhuma em ser judeu? E a circuncisão, e a lei, e os sinais de Deus que ele fez por nós, não conta nada. Então ele estava provando que havia sim uma vantagem em ser o povo de Deus. Mas isso não significa que os judeus estavam numa situação favorecida. Não havia mérito neles, em Deus escolhê-los. Foi Deus que quis por sua soberania. Não que eles fossem melhores do que qualquer outra nação.
Só que eles não entenderam, eles se acharam melhores. Eles deviam estar numa situação favorecida, porém não estavam. É vantagem ser judeu? É vantagem ter as Escrituras? É vantagem ser filho de pais cristãos? E aí trazendo para a nossa realidade? Todavia, isso não faz mais salvo do que o que nasceu numa família não cristã. O fato de eu ter nascido num lar evangélico, o que quer dizer? Se eu não crer no Evangelho, não quer dizer nada. É uma bênção ter sido ensinado nas Escrituras, mostrar a palavra, ter contato com a palavra, o que muitos não têm. Mas se isso não resultar em uma conversão, ou seja, se não resultar em eu e você reconhecermos a nossa natureza de pecado, o nosso pecado, e cremos no Cristo que nos salvou, o único que pode nos salvar, não vai valer nada. Não valeu para os judeus, não vale para os evangélicos. Como está escrito, não há nenhum justo. E nós vamos ver quantas vezes Paulo usa ninguém, nenhum e todos. Está escrito, nenhum justo, nenhum sequer. Para ser justo, primeiro, há muitos justos aos seus próprios olhos. E aí, há uma infinidade, especialmente no meio religioso. Mas diante de Deus não há um justo. Espera aí, não há nenhum sequer. É demais. Eu não sou tão ruim. Mas a palavra diz, está escrito. Onde está escrito? Na palavra de Deus. Para quem Paulo está dizendo? Para você, judeu, que tem a palavra de Deus e que se baseia na sua justiça. A palavra que você tem nas suas mãos está dizendo que não há nenhum justo. Então você faz parte desse nenhum. Eu e você fazemos parte desse nenhum. Para ser justo, então vamos trazer para o significado da palavra. E aí você vê, e eu vou ver se eu me identifico com o significado de justiça à luz da palavra, e não no meu conceito de justiça. Porque o meu conceito de justiça, nós já falamos, está no tribunal, no Supremo Tribunal de Justiça, o nosso, que é corrupto. O meu valor de justiça é esse, o de Deus não. O que é ser justo para Deus? Para ser justo tem que ser exato. Tem que ser reto, perfeito e íntegro nas ações e nos pensamentos. Você é assim? Eu sou assim? Existe alguém, houve alguém assim? Mas aquela pessoa, ela é uma pessoa boa. Não há nenhum bom. Ela não mata, não rouba. Ela procura ajudar as pessoas, os pobres. Mas ela é uma mentirosa? Então, se ela tropeça na mentira, ela é culpada de todos os outros. Não há escapatória. O que é essa justiça? O que é ser justo à luz da palavra? Não se trata de uma classificação entre homens. Não é o meu e o seu parâmetro de justiça. Porque você pode olhar para mim aqui e pode ver os meus atos e falar assim, aquele homem é um homem justo. Mas você não está vendo lá dentro. Você não pode ver. E o seu parâmetro para avaliar se eu sou justo e não está corrompido, por quê? Porque você é pecador. Porque eu e você somos pecadores. Então não tem nem condição de avaliar. Agora, imagine no padrão da justiça de Deus. Não se trata, a justiça de Deus não se trata de uma classificação entre homens. É o homem definido em sua relação com Deus. Você é justo diante de Deus? E com a lei de Deus, você obedece tudo a todo tempo, em atos e em pensamentos. Você tem essa capacidade. Ser justo é estar em absoluta conformidade com esta lei, com a palavra de Deus. Tudo que ela diz para você fazer, você faz. Tudo que ela diz para você não fazer, você não faz. Você tem que estar em absoluta conformidade, sem nenhum erro em toda a sua vida, sem nenhuma culpa, sem nenhuma falta.
Dá para nós concordarmos que não há nenhum justo? Nenhum sequer? Será que diante do que nós estamos vendo, eu não precisaria citar isso daqui? Quando a palavra diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, eu não preciso usar argumentação. Mas eu olho para a realidade e eu vejo que isso é a mais pura verdade. Paulo está concluindo que todos, judeus, gregos, brasileiros, ateus, os evangélicos nominais, católicos, espíritas, homens, mulheres, todos. Dentre esses, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. Não há nenhum justo. Se nós nunca tivéssemos cometido um único pecado, o que é impossível, só o fato de nós termos nascido em pecado, nós estaremos separados. Mas é porque nós nascemos em pecado, e não porque o meio que eu vivo me tornou pecador, é porque eu nasci em pecado que eu sou um pecador. E por isso, diante de Deus, sendo um pecador, eu não sou justo. Ainda que eu possa enganar você, Deus, eu não posso. É essa a conclusão bem extensiva do apóstolo Paulo sobre a natureza humana. Não era nem mesmo necessário aplicar muito raciocínio sobre o problema de nós não sermos justos, porque o mesmo é evidente aos olhos de todos os homens. Com base naquilo que eles mesmos veem, que eu mesmo vejo em mim e que eu mesmo experimento, e eu estou extraordinariamente depravado em meus costumes. A minha natureza de pecado me leva a isso. Eu estou separado de Deus, totalmente. Eu sou um pecador, e por ser um pecador, eu tenho cometido em minha história uma história de pecados, devido a uma natureza de pecado com a qual eu nasci. É disso que ele está falando, não há nenhum justo. Ele falou como está escrito. Está escrito onde? Paulo está falando para os judeus, mas para nós. Está escrito na palavra dele. Deus está dizendo que não há nenhum justo. Ele está falando do Salmo, quando ele traz esse texto, está falando do Salmo, capítulo 4, Salmo 14, versículos 1 a 3. É um resumo. Mas ele vai citar, para mostrar para o judeu que se baseava na sua prática da lei, mesmo não fazendo a sua hipocrisia, ele vai citar 7 vezes, 7 passagens da palavra, nesse relato que nós vimos, de como nós somos pecadores e não há ninguém que possa se justificar diante de Deus pelo que faz ou deixa de fazer. Os judeus, apesar de terem a palavra, o Velho Testamento, que é o que eles tinham naquela época, nós estamos numa situação mais privilegiada. Só que esse privilégio para nós, se nós não recebermos a Cristo, acaba sendo tão grave quanto aqueles que tinham o Velho Testamento e que não tinham uma revelação clara e total do Cristo que veio. Então eu e você estamos numa situação muito mais séria do que eles. Eles tinham a palavra, mas estavam cegos. E hoje? E a igreja evangélica de hoje, que tem a palavra, que anda com ela debaixo do braço, mas que não conhece o Deus da palavra, que fala de Jesus, que participa de festivais, que canta, mas que não conhece o Evangelho, que não conhece a Cristo, que fala de Jesus, de Salvador, mas não tem uma experiência, não reflete o Cristo que ela professa. E hoje, é o que nós lemos aqui, não dá mais para dizer com orgulho, um orgulho santo, eu sou evangélico. Não quer dizer mais nada. Assim como para o judeu, eu sou judeu, fariseu, não queria dizer nada. Ele precisava crer em Cristo. E há muitos evangélicos que precisam crer em Cristo. O irmão Martin Lloyd Jones. Você pode ser um grande conhecedor das palavras das Escrituras e um completo ignorante com relação à sua verdade. Pode conhecer muito de Bíblia. Uma vez eu conversava com um colega e ele, um incrédulo irmão dele, um ateu,
E ele falou assim, o meu irmão já leu 6 vezes a Bíblia, e era ateu. Agora, e aqueles que professam, que falam, que citam textos, que têm textos decorados, mas não conhecem a verdade, são totalmente ignorantes? Ou isso não acontece? Ou será que se você conversar com todos os evangélicos hoje, e conversar com eles, se eles compreendem, se eles realmente creem em Cristo, eles vão dizer que creem, eles vão saber o que significa evangelho? A maioria. Esta é a terrível lição que recebemos dos judeus para quem Paulo está escrevendo, e para nós hoje. Será que nós temos convicção do que Cristo fez? Versículo 11, não há ninguém, olha o ninguém de novo, que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu entendo o Evangelho, eu busco a Deus, mas a palavra diz que não há ninguém que entenda. Não há nenhum justo, e nós vimos que, eu creio que você, olhando para a sua vida, vai ver que você não é justo de acordo com o parâmetro de Deus. Você pode ser justo com o parâmetro humano, mas o parâmetro humano está maculado pelo pecado. Então, diante de Deus, você não é justo. Deus acertou na sua palavra, está escrito. E agora? Ninguém que entenda. Nós temos, às quintas-feiras, orado, colocado alguns nomes diante de Deus pela salvação, pessoas que nós amamos. Por quê? Por que não somente explicar? Porque a pessoa não entende. Você fala do que é a graça, você fala que ela não é justa, você fala que a Bíblia diz, está escrito que eu e você não somos justos, que nós somos pecadores e que nesse estado estamos separados de Deus, não importa se você participa dessa ou daquela religião. E ele diz assim, é verdade, eu tenho que me esforçar, eu tenho que obedecer para ser salvo. Ele não entende, ele não tem compreensão, não há ninguém que entenda. E para entender, e se você entende hoje, e se você crê hoje, saiba de uma grande verdade, você não teve participação nenhuma nisso. Porque Deus, aprove a Deus revelar para mim e para você, pelo Espírito e pela pregação da palavra, essa nossa natureza de pecado, e que o que Cristo fez foi suficiente, por pior que eu fosse, como pecador, para aniquilá-la na sua cruz. A Bíblia diz que não há ninguém que entenda, então se você compreende um pouco, não foi porque você teve capacidade. E se você busca hoje, não foi porque você buscou a Deus. Não há ninguém que entenda. A pessoa pode até compreender racionalmente, como eu conversava com um colega, eu até citei isso uma vez, e eu falava do Evangelho para ele, e falando da graça, ele falou assim, não, isso eu não consigo aceitar. A graça eu não consigo aceitar. Eu não admito que uma pessoa que fez isso, talvez um assassino, né, e que se arrependa e receba o perdão de Deus, e eu que sou uma boa pessoa. Ele não disse que ele é uma boa pessoa, mas ele falou, só o fato dele dizer que não pode aceitar, significa que ele é melhor do que o que fez. Só que o parâmetro de Deus não é o que ele acha a respeito dele. O parâmetro de Deus é que ele é um pecador, tanto quanto qualquer outro, e que se não crê em Cristo, por melhor que seja, está separado de Deus. Ele conseguiu entender racionalmente o que é graça, mas ele não crê. O entender aqui é crer. Crer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É um texto que fala de maneira muito clara isso. Não há ninguém que entenda. Ora, o homem natural. Quem é o homem natural? Eu e você, antes de nascermos de novo. Eu e você, antes de crermos em Cristo. Eu e você, antes de recebermos o que Cristo fez por nós. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele não entende. Ele não busca, não entende. Por quê? Porque elas lhe parecem loucura. Não é o que esse rapaz respondeu? Ele falou assim, eu não admito a graça. É loucura, isso não cabe. É injusto. É loucura para o homem natural, ele não consegue entender. E ele não pode entendê-las. Por quê? Porque ele não tem o Espírito que o capacite para discernir as coisas que são espirituais.
As coisas espirituais, verdades como estas da palavra, elas só podem ser compreendidas pela ação do Espírito. Por isso que nós pedimos, Senhor, revela, porque não adianta nada eu ficar falando aqui se o Espírito não vier tratar com você e não tratar comigo. Não existe argumentação humana que convença quem quer que seja. É o Espírito quem convence. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 18. Nós estamos falando que Paulo está dizendo, não está escrito na palavra de Deus, na minha e na sua, que não há ninguém que entenda. E ninguém busca Deus, ninguém. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andais, e aqui andeis, mais como andam também os outros gentios. Ele está falando para gentios que, como eu e como você, espero, receberam a Cristo. Então, você creu em Cristo? Creio. Eu creio. Cristo é o Senhor da sua vida? Você crê na sua morte e ressurreição? Creio. Então, agora, você não deve mais andar como você andava antes. E se eu creio, o Espírito vai me conduzir e falar, é verdade. Ele está dizendo, eu testifico no Senhor para que você não ande mais como andam também os outros gentios, os que estão no nascimento natural, que não nasceram do alto, nasceram de novo do Espírito, na vaidade da sua mente. A sua mente que acha que as coisas de Deus são o quê? Loucura. Ele acha que ele entende, mas ele não compreende as coisas de Deus porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, para ele, na sua vaidade, na sua mente, é loucura. Eles estão o quê? Entenebrecidos no entendimento. Não conseguem entender. Está totalmente vedado. Por quê? Porque eles não têm capacidade neles. Ninguém tem capacidade. Nós não nascemos com essa capacidade de crer. É preciso que haja revelação. Estão então separados de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que tiveram a revelação do Espírito de que são pecadores e que creram no que Cristo fez. Esses são filhos de Deus. Os outros são filhos, têm outro pai. Eu e você tivemos, se você crê, eu e você tivemos esse pai, o diabo. Os judeus se baseavam no que faziam, falaram assim, vocês têm por pai, o Senhor falou, o diabo. Vocês querem fazer a vontade dele. Agora, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser, não pelos nossos méritos, nem pela nossa justiça, porque nós não temos nenhum, filhos de Deus. E aí, então, abre o leque. Quando você creu, eu nunca conversei com um irmão que disse assim, um dia eu comecei a buscar Deus e eu quis crer, eu criei. Eu não encontrei nenhum assim. Houve um momento que parece que, aí as expressões elas variam, houve uma luz, me despertou e comecei a entender. Mas não foi eu que quis entender, não fui eu, foi uma revelação. Porque há uma ignorância nesses que não têm capacidade de entender. Por quê? Porque são responsáveis. Por quê? Pela dureza do seu coração. Então eles não creem porque eles não querem. Então Deus é o culpado de não revelar. Eles não creem porque há uma dureza de coração. É por isso que nós precisamos orar e clamar. É por isso que nós, às vezes, vamos trazer, convida alguém, ora por alguém, porque esse alguém que você ama, se não creu em Cristo, ele está separado de Deus. E ele precisa ouvir da palavra. E você precisa orar por ele. Mas a minha oração tem poder? A minha mãe, quando creu, orou muito por mim e pelos meus irmãos. Eu creio hoje. O Senhor usou a instrumentalidade dela, não sei como isso se dá, mas a palavra diz para fazer. Então nós devemos orar. Orar e proclamar. E Deus, pelo Espírito Santo, Ele revela e tira essa cegueira que nós temos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 a 4, também fala dessa realidade. Nós estamos vendo que ninguém entenda, ninguém busque a Deus, não há ninguém que faça isso. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Expor, mostrar que eu e você somos pecadores, que não há nada que nós possamos fazer, mas Cristo veio e fez o tudo necessário por nós. Expor a verdade,
Anunciar a Cristo, o Evangelho, e não um conjunto de regrinhas. Vem para essa igreja, vai para aquela igreja, participa. Não, anunciar e proclamar o Evangelho. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, nós estamos proclamando, pregando a palavra, anunciando a Cristo, para os que estão perecendo está encoberto. O Deus desta era, ou deste século, cegou o entendimento dos crentes. Aqueles que não creem não têm capacidade, eles estão cegos. E por isso nós precisamos clamar ao Senhor, anunciar a palavra, clamar para que Ele abra o entendimento. Eu e você somos responsáveis, totalmente responsáveis. Ninguém vai dizer, Deus não quis me revelar. Mas ninguém vai poder dizer, se eu creio hoje foi porque eu quis. Não, foi porque o Espírito de Deus revelou. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para esse querido que eu tive a oportunidade de falar, surgiu uma oportunidade, falo e orar por ele. Senhor, quebra o coração dele, como o Senhor quebrou o meu. Senhor, ele não entende, ele não busca o Senhor, mas Senhor, eu também não buscava, eu também não entendia, e o Senhor revelou para mim, revela para ele. Voltando para o texto, Romanos 3, 12 e 16, todos se desviaram, tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém faz o bem. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas são cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não é isso que nós vimos nessa situação, especificamente lá, que o Flávio falou no início, que nos dói. Não é exatamente isso que a palavra está descrevendo. Eu e você somos assim. E Paulo está dizendo, está escrito nos Salmos, em Isaías, os judeus tinham essa descrição de quem eles eram, mas mesmo assim eles queriam se justificar pelos seus atos, pela sua religião. Paulo está dizendo que não há ninguém que faça o bem. Ninguém, mas eu ajudo os outros. Isso não é fazer o bem. O bem de Deus não é o nosso. O nosso eu faço, mas eu quero alguma coisa em troca. Eu dou oferta lá na igreja, mas eu quero, Deus, considera. Eu ajudo o pobre, mas essa é a minha justiça diante de Deus. Deus, considera, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se eu não creio em Cristo, é nisso que eu me baseio. Então eu não estou fazendo essencialmente o bem. Há um interesse. O bem essencial é o Deus que prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo para morrer a nossa morte, sendo nós ainda pecadores. O que Deus tinha a ganhar conosco? Por isso que não há ninguém. Não há justo, não há quem busque, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Em essência, de acordo com o padrão de Deus, ninguém. E dos nossos lábios? Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Misericórdia. Será que eu falo dessa forma? Eu não estou aí nessa descrição, não me encaixa aí. Tiago capítulo 3, versículo 6. Antes e depois do versículo 6, se você quiser, dá uma olhadinha lá e clama misericórdia depois. Assim também a língua é um fogo, a minha e a sua. Não a língua, o órgão, mas o que nós falamos com esse órgão. A língua é um fogo e um mundo de iniquidade, pecado e perversão. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É isso que Paulo está dizendo aqui. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Suas gargantas são túmulo aberto, as suas línguas enganam. Eu e você somos assim.
E se Cristo não vier transformar essa realidade, nós vamos continuar. E há muitos de nós que temos que clamar misericórdia a todo momento, porque ainda tendo crido em Cristo, precisamos ser transformados, para que nós não sejamos e não reflitamos essa característica. Versículo 17: não conhecem o caminho da paz, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém entende, ninguém busca, ninguém faz o bem. Por quê? Porque não conhecem o caminho. Então me mostra o caminho para eu poder seguir esse caminho, obedecer esse caminho, e aí então eu amenizar a minha situação diante de Deus, essa descrição tão grave minha e sua. Qual que é esse caminho? São as regras que a Bíblia traz. O caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, Cristo. Se nós não conhecemos a Cristo, o que significa conhecer a Cristo? Significa olhar para essa descrição, iluminado pelo Espírito Santo, dizer: meu Senhor, isso sou eu. Eu já tentei mudar, não posso. Senhor, eu não consigo, eu não posso. Eu sou um pecador e essa descrição é a minha. Mas, Senhor, essa tua palavra diz que mesmo eu sendo assim, o Senhor me amou e enviou o seu Filho para morrer a minha morte. Na morte dele, ele crucificou essa minha natureza. No seu sangue, ele purificou todos esses meus pecados que estão descritos. E na sua ressurreição, ele me deu uma nova vida. Ele me deu uma vida do Espírito. Eu recebo isso. Eu creio nisso. Aí eu tenho Cristo, que é o caminho da paz. E ele diz assim: a minha paz, Cristo, eu lhes dou. Eu não a dou como o mundo dá. A paz do mundo é igual à justiça do mundo. É igual à bondade do mundo. É igual ao entendimento do mundo, maculado pelo pecado. Mas a paz de Cristo não é como o mundo. Descansem em mim. Em mim, eu sou o caminho. Eu sou a sua paz. Versículo 18. Aos seus olhos destes, de nós, quando nós ainda não críamos em Cristo, é inútil temer a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está usando o Salmo 36, versículo 1. Aqui está, diante de tudo isso, diante dessa descrição, o retrato da humanidade. Por que o mundo está como está hoje? E o primeiro encontro nosso no material é o mundo que nós vivemos. Por que está assim? Por causa do pecado. Não é que há mais educadores, a educação vai resolver, a igualdade social vai resolver, não. Há países onde há uma igualdade social, há países onde há educação, cultura, e o estado deles é depravado. A Suécia, um dos tops hoje, saiu na revista Veja, não estão chamando mais meninos de ele e meninas de ela, não pode. Eles usam uma expressão para designar homens, meninos e mulheres. Não pode mais vestir o menino de menino e a menina de menino, eles têm que se identificar quando eles forem crescendo. Suécia, vai ver a qualidade de vida, o poder aquisitivo, o nível cultural. E o que eles estão fazendo? Eles se encaixam nisso. A não ser que creiam em Cristo, o estado deles, por melhor que sejam aos nossos olhos, é totalmente destituído da glória de Deus. Eles não conhecem o caminho, não têm temor a Deus. Olha para a Europa, um dos berços da reforma, o movimento que o Senhor usou para mudar a igreja instituída que não queria a verdade. Olha para ela hoje, ela é uma área apóstata. Não crê em Deus, mas é a referência.
Está sem Deus, não busca a Deus, não conhece a paz, não teme a Deus. Versículo 19, e aí Paulo, depois de nos descrever todos esses textos, até o versículo 18, se você tentar se justificar ainda diante de Deus, a partir então não tem mais solução. Sabemos que tudo que a lei diz, tudo que a palavra de Deus diz, faça ou não faça, ela diz àqueles que estão debaixo dela. Por que ela diz isso? Para que os mandamentos? Os mandamentos foram estabelecidos para eu e você tentarmos obedecê-los e então agradarmos a Deus? Não. Para que foram estabelecidos? Para que a minha e a sua boca se cale. Diante disso, eu não posso falar nada. Eu não tenho argumento. Eu não sou bom. Eu não sou justo. Eu não faço bem. Diante do que eu li na palavra, é impossível eu querer me justificar diante de Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer. É isso. E para que toda boca se cale diante de Deus e clame misericórdia. Ao mesmo tempo que o nosso estado de pecado é triste, ao mesmo tempo em que o pecado abundou, há uma graça que se sobrepõe ao nosso pecado, por pior que ele seja, por pior que ele fosse. E a palavra usa superabundou a graça. E é o que nós vamos tratar o Nicodemos no estudo, ele fala assim, eu não vejo a hora de entrar na graça logo. Nós vamos estudar a partir do próximo. Juízo de Deus, o que Paulo está dizendo? Um dia eu e você vamos estar diante de Cristo. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado, Cristo. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, todos, de todas as épocas, eu e você vamos estar lá. Quem sabe a gente não se encontra? Grandes e pequenos, isso não é uma linguagem figurada, não é metáfora, isso é real. Assim como nós estamos aqui hoje, nós vamos estar frente a frente com Cristo, de pé diante do trono. E os livros foram abertos. Lá vai estar tudo que você fez. Como você era bom, como você entendia, buscava a Deus, como você fazia o bem, como você vai poder se justificar diante de Deus. Outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida é para aqueles que disseram, meu Deus, eu sou um pecador, mas eu creio no que o teu filho fez, Pai. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Então você vai ver lá, se você se pautar no que você fez, você fez isso. Você não é nada do que você está dizendo, a evidência está aqui. Você não tem nada a ver comigo. Agora, se você crê, Senhor, é verdade, eu fiz tudo isso, mas eu criei no Senhor Jesus, e Ele me justificou. A justiça dele me foi concedida, e eu não me pauto no que eu faço ou deixo de fazer, mas no que Ele fez por mim. E aí então, eu vou estar na presença dele para sempre. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção absoluta? Versículo 20. Portanto, ninguém, por mais santo, conversava hoje, e a Madre Teresa de Calcutá? Ninguém nunca falou mal dela. Eu não sei da vida dela. Eu sei que ela fez muitas coisas boas. Muitas. E que colocaria todos nós no chinelo. Mas se a motivação dela não for Cristo crucificado, se ela realmente não tiver recebido a Cristo, nada do que ela fez conta. Porque ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Por quê? Porque é mediante a lei que eu e você sabemos que somos pecadores. A lei mostra que nós somos pecadores. Nós nos tornamos plenamente, sem dúvida nenhuma. Quando eu olho para a lei de Deus, eu me identifico em tudo isso aqui, não obedecendo, desobedecendo. E nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém vai ser justificado diante de Deus
pelas obras da lei. E aí, aqui está o maior engano da religião. Toda a religião diz, faça isso, não faça aquilo, e apresente-se diante de Deus pelo que você faz ou deixa de fazer. E Paulo está dizendo pelo Espírito, ninguém vai poder dizer a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho direito a estar na sua presença. Ninguém. Como é que eu posso? Versículo 21, nós vamos parar no versículo 20. Mas agora, diante de tudo isso que eu e você, mas agora tem uma nova história. Se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A minha e a sua Bíblia mostram, de Gênesis a Apocalipse, você e eu só podemos ser salvos mediante o que Cristo já fez. Quanto custa? Nada, é de graça, basta crer. Se nós crermos, eu posso chegar diante de Deus. É muita pretensão dizer que tem certeza da salvação. Se fosse pelos meus méritos, não seria pretensão, seria uma estupidez. Mas como é pelos méritos de Cristo, eu posso chegar com confiança diante do trono de graça. Senhor, o Senhor me aceitou em Cristo. Pai Santo, nós nunca vamos poder, Pai, te agradecer o suficiente pelo que o Senhor fez por nós no Teu Filho. Ô Pai, quando eu olho para essa descrição de quem eu sou, Senhor, eu só posso clamar, tem misericórdia. Senhor, eu sou um pecador. Eu não posso mudar isso, mas o Senhor me amou mesmo assim. Pai, Senhor Deus, seu Filho, Deus encarnado sem pecado, por mim, que sou tudo isso que eu acabei de ver. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho por mim. Obrigado, Senhor Jesus, porque naquele momento o Senhor se submeteu à vontade do Pai. O Senhor não precisava, mas foi por amor a mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus não ficou na sepultura. Ele ressuscitou para me dar uma nova vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor que revelou essa verdade. Eu não entendi, eu não buscava, mas o Senhor, pela sua vontade maravilhosa, revelou. Pai, assim como o Senhor revelou para mim, revela para esses que estão aqui por misericórdia. Dá essa revelação que só o Senhor pode, de como nós somos pecadores, de como nós não podemos mudar, mas de como o Senhor nos amou e de graça nos salvou pelo sacrifício de morte e ressurreição do Teu Filho. Por misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, revela. Te peço, Pai, nós que cremos, te pedimos, no nome dEle, nosso adorado, amado Senhor, Salvador Jesus. Amém.